Salve, salve galera, beleza? Nesta aula vamos falar de Zakk Wylde, especificamente do vibrato dele, que é a sua maior característica. Zakk Wylde é provavelmente minha maior referência na guitarra, principalmente na questão de pegada. Eu tive uma banda de Ozzy Cover no começo dos anos 2000 até 2003, dei muito o estilo dele, aquela videoaula Pentatonic Hardcore, para quem não conhece, tem aí no YouTube. Essa videoaula ela foi um divisor de água no meu estilo, me ajudou muito a definir a pegada que eu teria futuramente. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas aí, como eu falei, e falar um pouco da minha percepção em relação à pegada dele. O vibrato dele, além de muito agressivo, isso é bem perceptível, né? Mas o que é mais impressionante é o controle que ele tem. Tá? Se você não tem um controle legal do seu vibrato, você vai oscilar e acabar desafinando, fazendo o que a gente chama de vibrato carneiro, né? Então basicamente é o seguinte, quanto mais força você colocar, e se você não tiver o controle, você perder o controle da onda, você vai acabar estragando o vibrato. Então o que acontece? Imagina a onda, ela é assim, tá? A onda do vibrato, como você vê numa tablatura, do Guitar Pro, do Songster, de algum outro software. Você vai perceber que a onda ela tem que ser uniforme. Então no momento que você acelera ela demais, ou você desacelera, você fica oscilando na velocidade, acaba que o vibrato fica feio. Então quanto mais força você coloca, mais controle você tem que desenvolver. O Zakk Wylde é um cara que ele não toca vibratos extremamente agressivos o tempo inteiro. Então ele consegue dominar isso daí e distribuir isso aí no solo de uma maneira bem inteligente. Então, por exemplo, muitas vezes ele começa com um bend full de um tom, segura esse bend com um vibrato leve e finaliza numa outra nota ou vai para uma outra nota em repouso com um vibrato agressivo. Mais suave. O segundo em repouso, já bem agressivo. Observa que o controle, ele é muito importante. Se eu vou fazer o vibrato aqui, ó. Fiz este vibrato, a onda deve permanecer uniforme. Observa que eu não desacelero ou acelero. Você deve treinar o vibrato isoladamente. O problema é que a maioria dos guitarristas às vezes subestima a técnica. Treina ela de forma como se fosse num segundo plano, porque ela está inserida num lick, num solo. Então o cara foca na paletada, foca no ligado, foca na velocidade, foca no metrônomo. E aí em segundo plano fica o bend e o vibrato. Uma coisa que ele vai treinar só ali dentro do solo, mas não isoladamente. Então treine isso de forma isolada. Eu fiz um vídeo que eu passei exercícios detalhados que eu utilizei muito, vou deixar na descrição e no card, é um vídeo antigo, mas muito bom, recomendo que você assista, tá? Tem as principais dicas ali e exercícios para você melhorar a sua pegada, é uma coisa que você deve fazer diariamente até que você atinja um nível de força e de controle suficiente. Então vamos lá, outra ideia que o Zakk utiliza é às vezes começar o vibrato, eu comecei ali o vibrato mais gradual, vibrando só depois que o bend chegou, é começar com um vibrato já extremamente agressivo, por exemplo. Então nesse caso aqui, não dá nem para saber exatamente se ele está o tempo todo no tom, porque o vibrato ele sobe e desce, o bend sobe e desce muito rápido, então ele já sobe agressivo. É uma outra forma, dependendo da situação, você pode entrar assim. Então tem duas diferenças. Vibro depois, cheguei no tom, e aí eu vibro, ou já subo vibrando. Se for um som mais lento, eu gosto de subir o vibrato mais gradual, deixar ele soar um pouco e vibrar depois. Se for um som bem agressivo, bem pesado, eu já subo ele vibrando o tempo todo. Uma outra coisa interessante de perceber é que o vibrato do Zakk ele é lento e forte, não é um vibrato rápido. Fica mais interessante. Se eu tocar um vibrato rápido, ele vai perder essa beleza, esse efeito da onda, né?
Uma outra coisa interessante que eu não citei naquele vídeo antigo, mas que me ajudou bastante também, é o vocabulário de blues, tá? Frases vindas do blues, não necessariamente apenas de guitarristas de blues, mas guitarristas de rock que tem muita essa influência. Observe que todos esses caras envolvem mais pegada. Um exemplo disso é o próprio Zakk Wylde, tem muita influência de blues. O Yngwie Malmsteen, apesar de ser um grande shredder, pioneiro nesse estilo, ele tem muita influência de blues, ele tem uma pegada absurda. Joe Satriani também é um cara que tem uma pegada muito legal, tem um bend perfeito, tem muita influência de blues. Jake Lee, do Ozzy, também muita influência de blues, e dentre outros. Então recomendo que você estude frases bluseiras, vá para o vocabulário da pentatônica, né, e aproveite isso daí para colocar mais pegada. A postura das frases da pentatônica, elas favorecem a gente conseguir ter mais força para vibrar, mais força para colocar um bend, para tocar bends de 1,5 tom, bends de 2 tons. Na verdade você tem que se concentrar demais nessas coisas, diferente quando é um solo só virtuoso, só de velocidade, que você tem que ficar lá com o metrônomo malhando horas, horas e horas e horas, obtendo sempre a melhor postura, a melhor precisão, a melhor limpeza, para que o solo soe bem. Então é uma outra forma de estudar. Às vezes um cara que é um grande shredder, um grande fritador, ele não consegue tocar um lick de pentatônica bluseiro interessante. Soa quadrado demais, soa sem pegada, soa sem feeling, né? Não tem um certo swing. Então se você vai tirar um solo, por exemplo, do AC/DC, recomendo, tirem solos do AC/DC. Solos do Angus tem muito espaço para você colocar pegada, para você colocar feeling, colocar força, desenvolver essa postura. Então é bem interessante você estudar tanto o cara shredder ali, o Michael Angelo, o Paul Gilbert, como o cara com pegada. Então os solos clássicos do Jimmy Page, Rich Blackmore, AC/DC são excelentes para desenvolver esse vocabulário, essa postura e esse lado mais feeling, para você incrementar mais a sua pegada. Voltando ao Zakk Wylde, se pensarmos, o cara tem muita influência de Tony Iommi, repertório forte de pentatônica, Jimi Hendrix, Frank Marino, Randy Rhoads. Então assim, o cara conseguiu lapidar tudo aquilo, desenvolveu um estilo próprio, e o vibrato dele, os harmônicos, tudo aquilo estão atrelados ao estilo singular dele. Os harmônicos do Zakk, por exemplo, não é que ele toca um harmônico diferente, é o mesmo harmônico que todo mundo sabe fazer, só que soa diferente porque ele vibra junto, ele toca com vibrato junto e com muita intensidade. Então o vibrato dele faz total diferença na intensidade que vai soar o harmônico, a forma como vai soar o harmônico dele. Então não tem como ter um harmônico estilo Zakk Wylde se você não tiver um bom vibrato. É impossível, tá? A técnica é a mesma que todo mundo utiliza, porém o vibrato forte, controlado, que faz a diferença no harmônico dele. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido essas dicas. Assista o vídeo que eu recomendei sobre bend vibrato que eu fiz, tá na descrição do vídeo, tem muita dica, muito exercício interessante lá. Confira a playlist Lessons, deixe seu like, isso me ajuda demais, deixe seu comentário, eu gosto de saber o feedback de vocês, e até a próxima. Valeu!